Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula? Abram a apostila de vocês na página 457. A gente vai começar ali no de olho na reta mediatriz. Então eu já mostrei para vocês o que é uma reta mediatriz na aula passada, vocês se lembram? Ó, chama-se de reta mediatriz de um segmento AB, a reta que passa pelo ponto médio de AB e é perpendicular a esse segmento. Na figura, a reta R é a mediatriz do segmento AB. Então, olha lá, você tem um segmento AB e uma reta R que cortou esse segmento ao meio. O que aconteceu? Ele passou pelo ponto médio. Quem é o ponto médio? É um ponto que divide esse segmento em duas partes iguais e ele formou um ângulo de 90 graus nesse segmento. Então, ó, tem uma reta R aqui, não é? Aí o segmento aqui, ela vai cortar aqui vai fazer um ângulo de 90 graus. E essa distância aqui é a mesma dessa daqui, tá? Olha ali o exercício número 3. Ele chama aqui de M, que é o ponto médio, aqui de P e aqui de Q. E essa reta ele chama de reta R, né? Aí, ele fala assim. O que se pode afirmar sobre a distância PM e MQ? Justifique sua resposta. O que a gente pode falar sobre essa distância e essa? Elas são iguais, né? Por quê? Porque pela definição de mediatriz, M é o nosso ponto médio. A mediatriz não passa exatamente do ponto médio? Então, o nosso M é o nosso ponto médio. E o ponto médio divide exatamente no meio o nosso segmento. Então, põe aí da letra A. PM e MQ são iguais, pois pela definição de mediatriz, M é o ponto médio de PQ. Escolha um ponto qualquer sobre a reta R distinto de M e no meio de A. E trace AP aqui. Então, eu vou escolher um ponto aqui, ó, por exemplo, tá? E aí, eu vou traçar meu segmento. AP e aqui. Vocês tracem com a régua de vocês, tá? Você podia ter escolhido um ponto A aqui, tá? Não importa onde você quer fazer seu A. Aí, ele pergunta se os triângulos AMP e AMQ são congruentes. E se for, qual que é o caso de congruência? Então, eu vou desenhar aqui o meu triângulo, ó, pra deixar ele separadinho, ó. Eu tenho um triângulo aqui e um aqui, não é? Esse é o AMP e esse o AMQ. Será que eles são congruentes? Vamos pensar no seguinte, ó. Esse lado aqui, MP, é igual a MQ, não é? Então, eu sei que esse lado é igual a esse lado. Aqui, a gente tem 90 graus. Aqui também tem 90 graus. Esse lado aqui, ó, é esse e esse. Então, esse lado é igual a esse lado aqui, não é? Então, eu posso falar que sim, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Porque, ó, PM é igual a MQ. A medida do ângulo M é igual à medida do meu ângulo M, que é quanto? 90 graus. E o lado AM é igual ao lado AM, né? Que os dois triângulos têm esse lado aqui, AM. Então, eles são congruentes, ok? Aí, na letra D, fala assim. Usando sua resposta do item C, justifique a afirmação. O ponto A é equidistante dos pontos P e Q. Então, o ponto A é equidistante dos pontos P e Q. Quer dizer que essa medida é igual a essa. Então, pode escrever, ó. Como o triângulo AMP é congruente ao triângulo AMQ, então a distância AP é igual à distância AQ, ou seja, A equidista de P e Q, tá? Aí na letra E, ele fala assim, a propriedade que você observou para o ponto A da reta mediatriz vale para qualquer ponto dessa mediatriz, ou seja, aonde eu pegar um ponto aqui e fizer essas duas retas aqui, sempre vai ser a mesma medida, tá? Aí ele fala assim, enuncie essa propriedade no espaço abaixo. Então, escrevam aí. Todo ponto da mediatriz de um segmento equidista dos extremos desse segmento, ok? Se não conseguiram copiar alguma coisa, volta o vídeo, pausa, tá? E vai copiando. Agora, eu vou filmar a minha apostila pra gente fazer o exercício número 2, tá bom? Ó, vamos então continuar a página 458, o exercício 2. Ele fala assim, vamos voltar ao mapa do início da sessão
para localizar o centro geográfico do Brasil. Para isso, vamos resolver os itens, né? A letra A fala assim: traça a mediatriz do segmento NS. N é o ponto do extremo norte e S do extremo sul. Ó, então o N tá aqui, o S tá aqui. Eu já tracei essa reta aqui, tá? E eu também já fiz do item B. Na verdade, eu tinha feito esse exercício já, só que daí eu tive que começar a gravar de novo, então por isso que ficou rabiscadinho, tá? Esse P vocês ignoram, porque eu tinha feito ele errado, eu já apaguei aqui, tá bom? Bom, vamos então, depois da letra B, ele pede também para traçar a mediatriz do N com S, do N com S na letra A e do O com o L na letra B. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Para isso, a gente vai usar o nosso compasso. Com a ponta seca do compasso em S, a gente vai traçar, vamos abrir mais que a metade e vamos traçar um arco, tá? Eu vou abrir mais assim, para tentar não ficar tão em cima ali do mapa, tá? E vou traçar um arco aqui, ok? Com a mesma abertura do compasso, eu vou colocar o ponto em N e vou marcar aqui o arco, tá? E aí, aqui... Agora, aqui na verdade eu podia ter feito direto já com vocês, ó. Com essa mesma medida, aqui no... Eu fechei o meu sem querer. Com essa medida aqui, você também vai traçar desse lado aqui. A câmera não tá pegando, né? Mas, ó, eu vou traçar aqui também, tá vendo? Agora, lá com a ponta seca em N, também vou traçar aqui. Ok? Agora, a gente teve esse encontro aqui das duas, tá vendo? E lá também a gente teve o encontro das duas aqui. Aí, agora eu vou ligar esses dois pontos. Olha lá, gente, eu liguei aqui, tá? Esse ponto com esse, ok? Então, eu já achei aqui o ponto médio de NS, tá? Que ele tá aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para OL. Com a ponta seca do meu compasso em L, eu vou marcar aqui em cima. Com a ponta seca, eu já posso marcar também aqui embaixo, tá? Que a gente vai usar também embaixo. Então, vou marcar aqui embaixo. Com a ponta seca em O, eu vou cruzar ali e ali embaixo. Ok? Então, ficou aqui e aqui embaixo também, né? Vocês conseguem enxergar aí. Deu bem ali, né? No final do segmento. E agora eu vou marcar aqui essa reta. Então, aqui eu tenho o encontro das minhas mediatrizes, tá vendo? Na letra C, ele fala assim: chame de P o ponto no qual as duas mediatrizes se interceptam. Então, aqui a gente vai ter o nosso ponto P, ok? Aí, na letra D, fala assim: P é equidistante de NS? Explique sua resposta. Ele quer dizer se a distância de P e N, aqui, e P e S são iguais. Vamos medir, ó. P e S deu 3,5. P e N também deu 3,5, né? Olha lá, 3,5 também, tá? Então, na letra D, pode colocar, sim, todo ponto da mediatriz NS equidista de N e S. A gente já viu isso lá na letra E, né? Letra E ali em cima, naquela questão em cima do exercício 2. Aí, a letra E fala assim: P é equidistante de L e O? Então, vamos ver se P é equidistante de L e de O. Olha só. Eu sei que vai ser, né? Porque já falou que todo ponto da mediatriz vai ser equidistante aos extremos. Então, ó, aqui ele tem, ó, 3,5 também quase, né? Quase 4. E aqui também, ó, vai ser, ó, quase 4 centímetros, tá vendo? De 3,5 para quase 4. Então, todos são 3,5, na verdade, né? Ali dá quase 4 alguns, porque a gente faz um pouquinho tortinho, o grafite do lápis é um pouco grosso, né? A letra F fala assim: usando uma régua, verifique se a distância de P até N se aproxima da distância de P até L. Foi o que a gente fez, né? E ele se aproximou sim, né? Deu 3,5, né? 3,9, né? Quase 4 centímetros ali.
Então, na letra F pode falar que sim, né? Aí G fala assim, P é o centro geográfico do Brasil? Justifique sua resposta. Então, sim, né? O P, ele é o centro geográfico do Brasil. Por quê? Porque as distâncias de P até N é igual de P até S, de P até L é igual de P até O, de P até N é igual de P até L. Então, pode escrever isso aí na letra G, ó. Vou filmar pra vocês o que eu escrevi, ó. Sim, aí você pode colocar essas igualdades, tá vendo? Ok. Vamos fazer ali, então, na página 460, o exercício número 3. Eu peço desculpa porque tá escurecendo e agora começou a fazer sombra assim, né? Mas vamos lá. A figura abaixo, mostra a diagonal IA do losango VIDA. A diagonal VD mede 4 centímetros e intercepta IA no ponto M. Então, ela vai passar por aqui, ó, essa diagonal, tá? Construindo com régua e compasso o losango, a gente tem que determinar a medida, então, de cada um dos lados. Então, como que a gente vai construir? Eu sei que as diagonal do losango, elas são perpendiculares, não são? Então, eu vou fazer uma reta perpendicular aqui a partir do ponto M, tá? Então, como que a gente faz uma reta perpendicular? A gente pode fazer, ó, um arquinho aqui e aqui, de mesma medida, tá? Mesma medida que eu usar aqui, eu vou usar aqui. Agora, ponta seca aqui, eu vou abrir um pouquinho, fazer um arco ali em cima, com a mesma medida, ponta seca aqui, eu vou marcar ali o meu arco, tá? Deixa eu saber se eu não mexi na abertura, certo? Agora, eu vou traçar essa reta aqui, tá? Ela vai ser perpendicular. Certinho. Ele fala que VD mede 4 centímetros. Então, do V até o D vai medir 4 centímetros. Então, vai ser 2 para cada lado, né? Ó. Então, eu vou medir 2 centímetros para cima e vou medir 2 centímetros para baixo, tá? Então, a gente vai ter um ponto aqui e um ponto aqui, né? Então, esse aqui vai ser o V e esse aqui vai ser o D. E aí, a gente pode traçar, então, agora o nosso losango, tá? Ó, V com A, com D e o I, ok? Aí, ele pede pra gente medir os lados do nosso losango, pra gente ver quanto que mede. Então, ó, dá 5 centímetros, né? Vamos ver aqui. Ó, 5 centímetros, tá? Então, vai ser a letra B, 5 centímetros. Número 4, ela fala assim, ó. Os pontos A, B e C, então, ó, A, B e C, pertencem a uma circunferência, tá vendo? O centro dessa circunferência necessariamente localiza-se sobre. Então, a gente vai ter um centro O aqui, ele vai se localizar aonde? A bissetriz do ângulo ABC. Então, a gente vai ter um ângulo assim, ó, ABC, ele vai ser a bissetriz daqui? Não necessariamente, né? A mediatriz do segmento AB, essa daqui é a resposta certa. Por quê? A gente vai ter um segmento AB aqui. A distância de A até O é a mesma distância de B até O, que é o raio, não é? A distância de um ponto da circunferência até o centro não é o raio? Então, essa distância aqui, ela é igual. Então, se eu traçar um segmento AB e encontrar a mediatriz dele, vai dar exatamente lá no nosso ponto O, tá? Então, vai ser a letra B, a mediatriz do segmento AB, tá? Então, marcar aí letra B. Agora, a gente vai corrigir a tarefa de casa, tá bom? Então, abram lá na página 463, exercício número 8. Ele fala assim: seu objetivo nesse exercício será traçar com régua e compasso um ângulo de medida 45 graus com vértice no ponto V. Letra A. Traça a reta perpendicular à reta R que passa pelo ponto V. Então, ponta seca em V, a gente vai traçar um arquinho para cá e um arquinho para cá, ok? Ponta seca aqui no encontro desses dois, abre um pouquinho o compasso, deixa eu fechar um pouquinho mais, traça um arquinho aqui, mesma abertura, não mexe,
traça um arquinho aqui. Pronto, aqui a gente vai ter a nossa reta perpendicular. Me falem uma coisa. Qual que é esse ângulo aqui? 90 graus, não é? Qual que é a metade de 90 graus? 45, que é o ângulo que a gente está procurando. Então, se a metade de 90 é 45, é só eu traçar a nossa bissetriz, não é? Como que a gente traça a bissetriz? Ó, a gente põe a ponta seca em V e a gente desenha um arquinho aqui, né? Semi-arco. Ó, vamos desenhar um arco aqui. Então, a gente tem esses dois pontinhos aqui, né? Com a ponta seca em um dos pontos, uma abertura qualquer, a gente traça um arco aqui. Opa! Ó, traçamos um arco aqui. Com a mesma abertura, a gente traça esse arco aqui. Tá vendo que eles se encontraram aqui? Então, você vai pegar do V e vai até aquele ponto. Prontinho, você tem aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Aqui na número 9, ele fala pra gente completar esse triângulo aqui, né? Ó, na figura, os segmentos RE e ET são perpendiculares, usando apenas segue compasso, construa um retângulo que tem esses dois segmentos como lados. Então, o que acontece? Para fazer isso, a gente vai precisar prolongar esses segmentos, tá? Então, eu já vou prolongar aqui, esse, e vou prolongar esse aqui, tá? E eu vou marcar aqui onde tá o R e eu vou marcar aqui onde tá o T, tá? Que a gente vai precisar disso. Com a ponta seca em R, eu vou traçar uma perpendicular aqui, tá? Então, como que a gente traça mesmo a nossa reta perpendicular? Ó, a gente marca aqui um arquinho com a mesma medida, marcamos aqui. O meu compasso, ele mexeu na abertura. É muito ruim filmar e fazer, porque em cima tá o celular, aí eu não consigo pôr minha mão pra cima. Então, tá aqui, tá? Agora, ponta seca aqui, vou abrir um pouquinho mais. E eu vou fazer pra esse lado aqui, pra não poluir o meu retângulo, tá bom? Tanto faz o lado que vocês vão fazer. Ó, faço o arco aqui, ponta seca aqui, vou encontrar com esse arco aqui, tá? Então, achei aqui esse ponto, vou traçar essa reta aqui, tá? Pronto. Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui no ponto T, tá bom? Então, ponta seca em T, vou traçar um arco para cada lado. Agora, com a ponta seca aqui, vou traçar um arco ali em cima. Ponta seca aqui, vou encontrar o meu arco ali em cima. Pronto, agora a gente vai traçar a nossa reta. E aqui está o nosso retângulo, ok? Aqui na número 10, ele quer que a gente trace a mediatriz de cada um dos segmentos. Então, vamos lá. Ponta seca em A, vamos traçar um arco para cima e um para baixo. Com a ponta seca em B, a mesma medida, um arco aqui e o arco aqui. Prontinho, só ligar esses dois pontos, temos a mediatriz. Muito fácil, né? Mesma coisa na letra B. Tá péssima essa iluminação, né, gente? Me desculpa. Eu preciso gravar mais cedo esses vídeos pra vocês. Eu começo a gravar cedo, só que eu gravei primeiro do 9º e do 7º. Aí o de vocês ficou por último. E aí ficou escuro. Tá? Tracei um arco pra cada lado. Mesma abertura. Aqui. E aqui, ok? E aí, vamos traçar esses dois. Prontinho. Agora, ali na letra C, ponta seca em F, traço um arquinho para a direita, traço o arquinho na esquerda, ponta seca em E, cruzo o arquinho, cruza o arquinho e traço a reta. Prontinho, tá?
Agora, ele fala ali na número 11. Observe a figura a seguir. São conhecidas as seguintes medidas. AD é igual a DB, que é igual a 3 centímetros. BE é igual a EC, que é igual a 5 centímetros. E PA, então se a gente tivesse aqui, né, ó, é 7 centímetros. Dê o nome da reta mediatriz do segmento AB. Então, quem que é a mediatriz desse segmento aqui, ó? Tá vendo que o D dividiu em dois lados iguais? Então, esse aqui é o ponto médio. Então, a nossa reta mediatriz é PD, que tá aqui, tá? Não sei se dá pra vocês enxergarem ali, mas é PD, tá? Dê o nome da reta mediatriz do segmento BC. Então, o BC tá aqui. Tá vendo que aqui mede 5 e mede 5? Então, o E é o ponto médio. Então, quem passa pelo ponto médio? A reta PE. Então, PE é a mediatriz. Letra C. Qual é a distância entre os pontos PB? Registre o raciocínio utilizado. Ó, o P não é um ponto que está na minha mediatriz? Então, a distância de P até A é a mesma distância de P até B, porque são os extremos, não são? A gente já viu que a distância entre um ponto da mediatriz e os extremos são iguais. Então, se aqui é 7, aqui também vai ser 7. E a mesma coisa a gente vai fazer para o D, ó. Qual é a distância entre o ponto PC? Então, ó, o PC, ele não é a mesma coisa que o PB, que é extremo? Então, ele também é 7. Vou mostrar como que eu coloquei ali para vocês. Olha ali, então vocês podem colocar PB igual a PA, que é igual a 7, e PC igual a PB, que também é igual a 7. E agora, para finalizar, vamos corrigir a número 12, que vocês devem ter feito no caderno de vocês, tá? Ele fala assim, usando régua e compasso, construa no caderno o triângulo luz, que apresenta as seguintes características. O lado LU mede 6 centímetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa reta de 6 centímetros. Na verdade, eu vou fazer ela maior que 6 centímetros, tá? E aí, eu vou colocar os 6 centímetros dentro, tá? Entre ela. Então, ó, vai estar assim, ó. Aqui e aqui, né? Opa, bati no celular. Então, aqui vai ser o L e aqui vai ser o U. Por que eu fiz maior? Porque com certeza eu vou ter que prolongar isso aí, tá? O ângulo LUZ mede 22 graus e 30 minutos. LUZ. Então, esse ângulo aqui, ele vai medir 22 graus e 30 minutos. O que acontece? Se eu fizer uma reta perpendicular aqui, ela vai ter 90 graus. Se eu fizer a bissetriz, vai ter 45. E se eu fizer a bissetriz de 45, eu vou ter 22 graus e meio. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. Vamos construir primeiro a nossa reta perpendicular aqui de 90 graus. Então, como que a gente faz, ó? Um arco pra cá, um arco pra cá. O meu deu certinho ali, né? No final dela. Ponta seca aqui. Vou abrir mais um pouco. Um arco aqui. E um arco aqui. Pronto, essa daqui é a minha reta perpendicular, certinho? Então, aqui eu sei que tem 90 graus. Então, eu vou fazer agora a bissetriz. Então, a bissetriz, você pode fazer um arco aqui ou só fazer, ó, marcar aqui e marcar aqui, tá? Agora, ponta seca nesse arquinho. Traça aqui e encontra ali ele. Pronto, aqui está a bissetriz. Temos aqui, então, 45 graus. Mas a gente quer quantos graus? 22. Eu vou aproveitar esse arquinho aqui, tá? Ó, então, eu vou fazer da medida dele aqui. Tá? Ponta seca aqui. Vou abrir mais um pouquinho. Faço o arco. Ponta seca aqui. E cruzo o meu arco. Pronto. Aqui a gente vai ter 22 graus e 30 minutos. E o terceiro item fala que o vértice Z equidista os vértices L e U. Então, eu vou ter um vértice Z aqui e ele vai ter a mesma distância daqui para cá. Como que a gente acha um ponto que vai ter as mesmas distâncias aqui? Achando a mediatriz, não é? Então, a gente vai construir a mediatriz de L e U. Então, compasso em U, abre mais que a metade, faz um arco para baixo,
com a mesma medida para cima. Ponta seca em L, a mesma medida para cima, mesma medida para baixo. Tá vendo que lá em cima não encontrou? Então, volta e prolonga. Pronto. Encontrou aqui e encontrou aqui. Então, traça aí a mediatriz de vocês. Ótimo. Então, aqui, ó, vai ser o nosso ponto Z. E aí, a gente vai traçar aqui, tá? E aí, aqui vai ter 22 graus e 30 minutos, 22 graus e 30 minutos. Ok, pessoal? Então, é isso. Terminamos aí todas as correções, terminamos o nosso módulo número... Esqueci que número que ele é. Número 18, né? E aí, agora vocês vão ter aí uma semaninha para descansar, né? Para colocar em ordem as tarefas que vocês não fizeram, os vídeos que não assistiram. Tem aquele trabalhinho que eu deixei para vocês fazerem lá no plural, tá? Então, vocês façam. Quem já fez, ótimo. E aí, na próxima aula, a gente dá início ao nosso último módulo dessa apostila, ok? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana aí para vocês. Uma boa semana aí para vocês fazerem, colocarem em ordem as coisas de vocês, tá bom? Tchau, tchau!